vamos agora ter mais um espaço para perguntas. A Dalva fez um resumo. Eu queria que você desse um destaque também, Eugênio, na Dalva e na Suzy, que são nossas colaboradoras, né? A Suzy é a administradora lá do Cacau, ela que está conosco desde que começou, né? A Suzy foi secretária da urologia, tem um conhecimento muito grande de tudo que é acadêmico, hoje ela nos assessora na parte científica, obrigado. E a Dalva, que é psicóloga também, foi nossa aluna de mestrado, trabalha também no nosso consultório e que também tem um papel bonito aí, então toda essa equipe da linha de frente do Cacau. Dalva. O Júlio, ele tem uma filha com 10 anos e ele comenta que a sua filha sofre com muitas infecções de repetição, talvez pelo fato de ter uma bexiga hiperativa e hipoativa, e ele quer saber se com o passar dos anos esse padrão tende a melhorar ou se existe algum tratamento que possa se fazer para resolver essa questão. Não, ele precisa tratar, né? Quer dizer, o padrão hiperativo tem que ver as opções de tratamento, né? Então, assim, o padrão, quando você tem uma alteração, você tem que identificar e propor algum tipo de tratamento. O que você tem que evitar é que essas condições comecem a provocar infecção urinária, porque isso pode comprometer a função do rim. Então, precisa ser tratado, tem tratamento sim. Desde o mais simples, medicamentoso, até o que é mais complexo, né? A ampliação, a gente falou muito de ampliação, mas aqui hoje a gente seguindo os pacientes com mielo intraútero, a gente sabe se o paciente for tratado direitinho de bexiga neurogênica desde o nascimento, a chance dele precisar de uma ampliação é de 5% só. Então, o bom tratamento feito desde o comecinho, isso porque a gente começou a seguir desde 2011 os pacientes intraútero que vieram bem cedo do tratamento. É diferente da população que a gente pega na ACD, que são doentes que já vêm muitos anos tratados de jeitos diferentes. Quando chegam para nós, lá nós ampliamos toda semana um paciente. Mas se você fizer direitinho o tratamento, o índice de ampliação, que é o procedimento mais complexo, vai ser bem menor. A dona Vanessa, ela gostaria de saber se não é recomendado fazer cateterismo antes dos 5 anos de idade, em casos de mielo, que crianças com bexiga hiperativa, sem pressão sobre os rins. O problema é o seguinte, aí essas perguntas estão indo muito no individual do paciente. A gente não pode... o cateterismo, ele é um método de tratamento. Quando ele tem que ser indicado, ele é indicado com 1 mês, se for necessário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente não pode aqui é tentar debater caso a caso. Então, a mensagem genérica é: cateterismo, estudo urodinâmico, quando tem que fazer, você faz já imediatamente após o nascimento. Não tem uma idade para começar o tratamento. A dona Vanessa, ela gostaria de saber se o uso de cateterismo e Retemic são indicados em crianças que não possuem pressão na bexiga. E em que casos são indicados o cateterismo e o Retemic antes dos 5 anos de idade? Então, é a mesma coisa que o Macedo respondeu. É individualizado, né, o tratamento. É indicado, mas ela precisa fazer um estudo na bexiga para saber se realmente precisa usar o anticolinérgico ou não, e se realmente ela precisa de cateterismo. A mensagem genérica, eu repito o que o Macedo falou. Realmente, antes, ela pode sim usar e precisar de usar, sim, o anticolinérgico e o cateterismo antes dos 5 anos, sim. Tem uma coisa que eu falo para as mães quando eu vou treinar cateterismo. Cateterismo intermitente limpo não é uma escolha do médico. Cateterismo intermitente limpo é uma escolha da bexiga da criança. Só tem um exame que vai falar: esta bexiga precisa de ajuda ou esta bexiga não precisa de ajuda nesse momento. É o estudo urodinâmico. Então, façam um estudo urodinâmico no filho de vocês bem precocemente. Procure um especialista.
Se a criança tiver uma bexiga que está trabalhando com esforço, está sofrendo, o estudo urodinâmico vai mostrar. Aí sim, o bom profissional vai indicar o cateterismo e introduzir o anticolinérgico. Se essa bexiga é uma bexiga flácida, grande, que não se move, o estudo urodinâmico vai mostrar. E o bom especialista vai indicar o cateterismo e não vai fazer anticolinérgico, porque a bexiga não precisa. Se é uma criança que perde com pressão baixa, que é incontinente, porque o esfíncter é largo, é um esfíncter incompetente, o estudo urodinâmico vai mostrar. E o bom especialista vai explicar para a mãe, seu filho não precisa de cateterismo, por isso, por isso, por isso. Estudo urodinâmico não faz uma vez na vida. Se é uma bexiga de risco, tem que fazer no mínimo a cada 6 meses, porque a bexiga muda. Se você não fizer, você põe o rim do seu filho em risco. Se é uma bexiga mais tranquila, que não vai mudar, o próprio especialista vai falar para a mãe, pode fazer de ano em ano, está seguro, está tranquilo. Então, gente, procurar um especialista é fundamental para a sobrevida e para a qualidade de vida do seu filho. A dona Andréia, ela diz que fazem 2 meses que a filha fez uma ampliação na bexiga. E ela precisa agora fazer uma outra cirurgia que ela está com pedra na vesícula. E ela gostaria de saber quanto tempo ela precisa esperar entre a cirurgia de ampliação e essa da retirada da pedra. Se existe um prazo? Não, se ela está bem, depois são áreas diferentes. Então, se ela está bem, não existe esse prazo mínimo. O que vai imperar é a necessidade ou não da segunda cirurgia. Tem uma outra questão que é para Maria José, que ela já respondeu, mas acho importante você reafirmar, né? Que a Andréia, ela comenta que a sua filha recentemente fez uma ampliação na bexiga, ela está continente, e ela gostaria de saber se ela pode, de fato, reutilizar as sondas. Bom, legalmente ela não pode. Eu, enfermeira Maria José, eu recomendo que numa situação de desespero é melhor reutilizar do que não fazer o cateterismo, principalmente uma bexiga ampliada. Nós temos que lembrar que uma bexiga ampliada, ela é reconstruída com o intestino. E que a possibilidade de reabsorção de líquido é maior. Então, essa criança pode reabsorver a urina. Essa bexiga pode estourar. Então, uma bexiga ampliada é obrigatório fazer o cateterismo direitinho. Mas, tecnicamente, não tem nenhuma situação que justifique deixar sem fazer o cateterismo para não reaproveitar. Só que, pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais têm direito de pegar as 150 sondas nos postos de saúde. Isso é constitucional, isso é lei. Então, não justifica reaproveitar a sonda. Tem que ir atrás dos direitos. Ok. A senhora Polly, ela gostaria de saber se após a ampliação da bexiga e do intestino, se eles param de funcionar. Não, eles não param. Só que eles vão funcionar com a ajuda do cateterismo. Né? A bexiga ela não vai contrair, porque a bexiga ampliada, como eu falei, ela é igual um paraquedas. Vai enchendo, ele vai abrir, mas ele não vai contrair. Então aí entra a sonda e esvazia. Né? E o intestino, ele é igual um rio. Só que esse rio no paciente com mielo, ele é demorado no final. Então, por isso que acumula fezes ali e ele acaba perdendo. Então, quando você lava, você limpa aquele rio. É igual o rio lá de Mariana, toda aquela lama ali que está ali, se você pegasse uma VAP ali e desse uma lavada ali no rio inteiro, aí limpou o rio ficou limpinho. Aí no outro dia você vai e limpa de novo. Esse é o princípio da cirurgia do intestino, manter sempre limpo o intestino. Aí você não precisa de fralda. Alguma perguntinha aqui de alguma mãe aqui que esteja aqui presente sobre bexiga neurogênica, sobre mielo? Ou se não tiver mais alguma, pois não? O microfone.
Doutor, eu queria saber de quanto em quanto tempo é que se repete a uretrocistografia? Uretrocistografia, você faz a primeira vez, junto com o estudo urodinâmico. Aí você viu se o paciente tem refluxo ou se não tem. Se ele não tiver refluxo, você olha para a bexiga. Se for uma bexiga que não tenha pressão alta, não seja uma bexiga de risco, você não precisa fazer uretrocisto anualmente. Você faz uretrocisto anualmente se o paciente tiver refluxo, porque é uma forma de você estar acompanhando o refluxo ou não. Agora, se uma bexiga é uma bexiga ruim, de alta pressão, de contração, se está tendo infecção, ela pode gerar um refluxo secundário, que o refluxo na bexiga neurogênica, ele é secundário. Tem criança que nasce com refluxo anatômico, igual a malformação da mielo, da bexiga neurogênica, da estrofia. Existe uma malformação da entrada do ureter na bexiga que chama refluxo. Esse é primário, é igual a estrofia. Agora, o refluxo secundário é quando a bexiga está ruim, está de alta pressão, ela força e gera. Então, se tiver refluxo, anualmente. Se não tiver, depende da bexiga. E o estudo urodinâmico? Estudo anual. Anual. Se o paciente está indo muito bem, se não é semestral. Por quê? Porque a bexiga vai mudando de padrão. Eu falo para os meus pacientes assim, ó, imagina você pegar um barco, um veleiro, aqui no Rio de Janeiro, querendo ir lá para a Europa. Aí você vai atravessar o Atlântico. Aí você faz ali no piloto automático, olha a bússola e mira naquela direção. Aí você vai dormir. No outro dia, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o barco, sair um pouquinho da rota. Então, na bexiga neurogênica, até a puberdade, que é quando o paciente cresceu, já tem um padrão que não vai mudar tanto, cada ano esse paciente está em crescimento. Às vezes ele está bem agora, daqui a um ano ele cresceu e a bexiga não acompanhou. Então, bexiga neurogênica tem que ser seguida anualmente, estudo urodinâmico anual. Senão, é pelo método Braille, assim, ó, você tá sem olhar o que está acontecendo. Mais alguma consideração? Nós estamos indo para os nossos últimos 5 minutos. Tem uma última pergunta. A Yara, ela gostaria de saber se há necessidade em fazer o estudo urodinâmico quando a criança já tem o controle total dia dos esfíncteres até os 14 anos. E aí ela comenta que agora o filho está com 15 anos, ela teve uma novidade, uma notícia de que ele tem uma microcefalia e uma deficiência intelectual, provenientes da síndrome alcoólica fetal. E aí ela gostaria de saber se todas as pessoas que têm isso precisam fazer o estudo urodinâmico. Então, a doença dela é outra, mas é uma bexiga neurogênica. Bexiga neurogênica, por exemplo, o que pode causar a bexiga neurogênica? Mielomeningocele, um acidente, né, lembra uma novela que teve um acidente da fratura de coluna, alguém que mergulha, se bate a cabeça, microcefalia, etc. Bexiga neurogênica, você tem que acompanhar, ela vai mudando. Então, até urodinâmica todo ano, até a criança chegar num padrão. Aí chegou numa idade que o corpo já está no tamanho adequado. Você viu lá 2, 3 anos, não mudou nada, entendeu? Aí você pode soltar um pouquinho, mas enquanto ele está em crescimento, até 14, 15 anos, precisa ser seguido uma vez por ano. A mulher não faz um Papa Nicolau todo ano? Você tem um problema muito mais grave, você tem que olhar uma vez por ano. Ah, sim. Eu vou fazer uma pergunta. Na cirurgia de ampliação vesical tem um pré-operatório. Eu tenho uma dúvida. Existe... eu acompanhei uma só, né, nas internações do meu filho e a menina era cadeirante. E ela ficou 10 dias prévios de jejum para fazer a ampliação. Isso é um procedimento? Quanto tempo é necessário? Não, eu vou deixar para Maria José, porque assim, se for só ampliar, você vai trabalhar com o intestino delgado, com ilho. Interna no mesmo dia, em jejum, não precisa fazer preparo nenhum. Se for fazer a cirurgia do intestino grosso, aí você tem que fazer a lavagem do intestino. Então eu vou passar para a Maria José
que a gente, 2, 3 dias, a gente dá um remedinho para ir limpando o intestino, Muvilax, e aí, na véspera interna, aí vai a Maria José e faz um preparo intestinal, uma lavagem, para pegar o intestino limpo, entendeu? Como é que é esse preparo? Bem resumidamente, Maria José. Para ampliação vesical com ilho, não precisa de preparo intestinal. A criança interna no dia da cirurgia, certo? Em jejum, vai para o centro cirúrgico, opera e pronto. Agora, quando vai trabalhar com cólon, com o intestino grosso, aí precisa do preparo. Como é que é o protocolo de preparo na clínica? Mais ou menos uns 4, 5 dias antes, a gente liga para a mãe da criança, pega o peso, alguém da equipe já calcula, já começa a tomar um laxativo via oral e a gente institui uma dieta regressiva. Então, 3 dias antes da cirurgia vai comer normal, no segundo dia vai ser sopa, no dia da cirurgia vai ser só água, suco e gelatina. A criança interna por volta de 4, 5 horas da tarde, eu vou para o hospital. Inicialmente, a gente faz lavagem intestinal com solução glicerinada para fazer a desimpactação, certo? Que é remover as fezes que estão na porção terminal do intestino. Depois de feita essa desimpactação com lavagem intestinal, a criança toma um líquido próprio para dissolver essas fezes e soltar. A criança com mielomeningocele, o preparo é especial, porque essa criança ela tem alteração no esfíncter anal. Então, você não pode usar sonda retal comum, porque ela não alcança o sigmoide, então você não consegue limpar. Então, você precisa de uma sonda retal mais alongada, deve ser feito por profissional capacitado, é um procedimento invasivo que eu sempre faço pessoalmente, porque você tem que introduzir essa sonda com cuidado, com delicadeza, para não ter outros riscos. Tem que lembrar sempre que mielo tem uma enorme possibilidade de ter alergia ao látex, então você não pode ter contato com látex. Nunca usar lidocaína em intestino, porque a lidocaína é absorvida. Em intestino, você usa vaselina, glicerina e não lidocaína, que é muito comum as pessoas usarem hoje, principalmente por causa do conenema. E essa lavagem, normalmente, ela termina por volta de meia-noite, 1h, a criança está com o intestino limpinho e pronto para a cirurgia no dia seguinte. Obrigada. Se a de Malone é a cirurgia do intestino, você pode fazer o Malone clássico, isso é importante, porque a cirurgia que a Denise tem é o Macedo Malone. Qual que é a diferença? O Malone, você pega o apêndice do lado direito, na entradinha do intestino grosso, e você faz a irrigação do cólon pelo lado direito. Então, você tem que lavar o lado direito, o lado transverso e o lado intestinal. O que nós fizemos foi modificar, trazer essa cirurgia e fazer ela do lado esquerdo. Qual que é a vantagem? Essa lavagem demora mais de 1h para ser feita, porque ela tem um cólon inteiro para lavar. Só que o problema da mielo, ele está no cólon esquerdo, porque é ali que as fezes se impactam. Então, fazendo aqui, quanto tempo leva a sua lavagem? De meia a 1h. Meia hora? Eu diminuí a quantidade de água também. Colocava 1 litro, agora estou colocando 500 ml. A média, qual que é a média dos nossos pacientes? Mais ou menos 20 minutos ou até menos. Porque você faz daqui do lado esquerdo, não é? Sim. Tá. Então, geralmente, em média, ele demora 15 a 20 minutos. A 1h é aqui. E hoje tem alguns pacientes que eles fazem um negócio interessante. Em vez de deixar gotejando, eles apertam, ela entra aqui e já sai ali. Tem pacientes que me falam que lavam perfeitamente o intestino em 10 minutos. Agora, não existe uma idade. Geralmente é assim, se você está focando na continência, tanto urinária quanto fecal, e o paciente está bem da bexiga, não tem infecção, você vai discutir continência de 5 anos para frente. Se você está indicando a ampliação, porque o paciente está perdendo o rim, está tendo infecção, você vai ter que operar a bexiga antes de 5 anos,
e tem problema intestinal, você faz simultaneamente. Então, a gente tem pacientes com 3 anos que já fizemos. Mas quando o problema é só pela continência, a gente costuma oferecer tanto a cirurgia da bexiga quanto do intestino a partir de 5 anos. Tá bom? Então, Sérgio, quer fazer uma última consideração? Não, só agradecer a todos os internautas e todos presentes e desejar que seja o primeiro simpósio de muitos, porque é bem interessante, eu acho que transmite bastante e tira bastante as dúvidas. Obrigado, viu, gente? Mas, José, última palavra. Eu quero dizer sempre o que eu falo para todo mundo. A criança com mielo meningocele é uma criança normal. Ela só tem um defeito físico. Então, trate seu filho como uma criança normal. Ok. Denise? Só quero agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui também, a galera da internet, e falar que quero continuar com o canal, parei um pouco, mas estou voltando. E esses 11 milhões e meio não é um número, é a troca de experiências que esse vídeo, que acabou acontecendo com esse vídeo. Obrigada. Ok, pessoal. Eu queria dizer que esse conteúdo, além das pessoas que participaram, deram perguntas, ele vai ficar no Facebook do Cacau e depois nós vamos encontrar algum jeito de também trazer isso para o canal do YouTube, né? Porque permite com que você tenha mais pessoas. A gente está pensando também em criar uma plataforma como se fosse um curso, esse conteúdo. Então, para que as pessoas também possam, que não puderam hoje participar, elas possam também aproveitar dessas dúvidas que geralmente são comuns, né? Você vê que estão muitas perguntas que muitos têm e às vezes uma pessoa coloca isso para uma questão. Queria então agradecer a Sueli e ao Napex pela participação, todas vocês. Parabéns pelo esse trabalho bonito que vocês fazem, né? Agradecer também a Denise Cardoso e o canal Melando e também as mães da Mielo, a todos que tiveram participando. E o Cacau, ele tem essa missão e nós vamos também diversificando nos temas também, porque a gente procura cobrir os problemas todos em urologia pediátrica. Mas é muito bom quando a gente traz grupos assim, que estão mais envolvidos no seu tema principal, mas o Cacau tem uma vocação de ser esse elo, né? E a gente fica muito contente de ter transformado mais um projeto que passou assim pela nossa cabeça em realidade. Então, muito obrigado para vocês, tenham um bom dia e espero que a gente possa continuar interagindo, né? E vocês estejam aí sempre atentos aí a tudo que a gente for fazendo e nós também vamos estar acompanhando vocês. Muito obrigado, uma boa tarde e parabéns. Obrigado a Cláudia, que participou aí da organização, a Suzy, a Dalva e ao Eugênio, que é o nosso cameraman, que também que vai fazer agora algumas atividades também de gravação de palestras dentro do Cacau, a nossa reunião na ACD. Então, bem-vindo a todos e vamos em frente aí. Ao Otávio também, que é um aluno... Eu sou mentor dele, é um projeto interessante. Ele é um aluno do 2º ano aqui da Unifesp, que participa de um projeto de mentoria. Eles escolhem um professor e a gente acompanha a carreira deles em toda a faculdade. Então, eu sou mentor dele, ele também gosta de responsabilidade social, veio participar. Então, Otávio, você também seja bem-vindo. Obrigado. E a Carol, né? Carol, esqueci de falar. É a secretária do Cacau 2, os pacientes que a Sueli, ele às vezes nos encaminha, a Carol faz os agendamentos lá. Nós ainda não temos um hospital específico para estrofia, mas a Cláudia tem a missão de buscar também. A gente espera, antigamente a gente operava bastante os pacientes de estrofia no Hospital São Paulo. Hoje a gente não tem mais um hospital para responder, que os hospitais que a gente atende no PEP são de média complexidade. A gente está buscando uma parceria com um hospital como a ACD, especificamente para operar os pacientes com estrofia também no sistema público. Obrigado.